Paz, povo amado, paz, povo querido, nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui subindo um monte, né? A glória de Deus. Buscar a presença do Pai, né? Acima de tudo, adorar. Fortalecer a alma, o coração, a fé, né? Pois é. Eu vou estar respondendo algumas partes 2 e 3 de vídeos aí. Agora em especial vou estar respondendo a parte 2 dos mistérios espirituais, tá? Eu falei ali na rádio, comecei na rádio, né? Boas Novas. E eu vou estar encerrando. Muito bem. A vida espiritual, ela... Um minuto. Passando aqui também as coisinhas da igreja. Pois é. A vida espiritual, ela é fundamentada, é formada, baseada em dimensões, tá bom? O que seriam dimensões, pastor? Dimensões seriam mundos dentro de mundos, tá? A ciência conhece dimensões tem muito tempo já, tá bom? A ciência conhece dimensões. E para a pessoa entender a vida espiritual, eu, por exemplo, o que eu falo da vida espiritual, há uma diferença muito grande. Daqui a pouco eu vou falar da dimensão na ciência, tá? Existe uma diferença muito grande a pessoa trazer uma teoria, uma opinião. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa apresentar ali uma ideologia, né, que são as suas ideias, e mata bem alto aqui no monte, viu? E a pessoa apresentar uma visão prática, ou seja, das coisas que eu vou falar aqui, eu não estou falando aqui uma ideologia ou uma opinião, tá? Essas coisas eu vivo elas, eu vejo elas acontecerem constantemente. A minha vida espiritual é ativa, tá bom? E a diferença da prática para a opinião é porque a prática ela pode ser vista, né? Ela pode ser vivida, tá? E já a opinião não. A opinião é só o que eu acho, o que eu penso, bababá, né? Um monte de coisa. Pois mediante isso, sem delonga, vamos direto aqui aos mistérios da vida espiritual. A vida espiritual é cheia de lacunas, tá bom? É cheia de lacunas. A vida espiritual, ela está no centro, né, do nosso ser. O nosso ser aí é formado, nós somos seres tricotômicos. Uma parte daqui, ó, uma parte da terra, e somos duas partes do céu, tá bom? Duas partes do céu. Alma e espírito vem do céu. Ó, acabamos de chegar aqui no monte. Aqui não é tão alto, né? Tão alto como em São Paulo, São Roque, Monte Cocaia, né? Quando eu estava na Zona Leste, eu gostava muito de ir no Monte Cocaia, em Guarulhos. Uma benção, né? Pois é. A vida espiritual, ela é cheia de enigmas, tá? Cheia de mistérios, cheia de segredos. Deixa eu ver se eu consigo achar uma sombra aqui. Só pra gente poder não superaquecer o telefone, porque o telefone trava se ele superaquecer. Quem já filmou no sol sabe disso, né? Deixa eu ver aqui, acho que aqui eu tenho. Ali eu consigo encontrar um cantinho. Eita, ó. Pronto. Aqui, ó. Aqui nós vamos conseguir fazer esse vídeo de uma forma melhor, né? Pois é, olha aqui, ó. Deus preparou, tem um lugarzinho aqui, rapaz. Cuidado pra não ter cobra aqui. Tem não. Já também o anjo guarda, né? O anjo guarda, o anjo da guarda é pra isso, ele guarda. Pois bem. Quando nós temos o entendimento dos mistérios, tá? Da vida espiritual, tudo que você conhece, você domina, tá? Pastor? Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? O conhecimento realmente ele liberta. As pessoas confundem muito conhecimento, e a gente está falando de vida espiritual, tá bom? Conhecimento com a pessoa decorar algo ou não.
O conhecimento da palavra, ele não vem só de você ler ela, não. Ele vem de você meditar, de você jejuar, de você orar. E aí o Espírito Santo te abre o entendimento. Há uma grande diferença, tá? Essa palavra conhecereis, João 8,32, ela teve a conotação, teve a variação, né? Que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, né? E foi traduzida depois de diversos idiomas até chegar aqui pra gente, no Brasil e tudo. Então, essa palavra conhecereis, tá? Ela no original dela tem a conotação, o significado também de entendereis. Entender é diferente de conhecer. Conhecer, a pessoa pode falar, eu conheço fulano de tal. Eu conheço o Beltrano, conheço o Ciclano, de vista, de conversar. Agora, você entender a pessoa é diferente. Tá? Então a Bíblia não foi escrita errada, o conhecereis, ele também se aplica. Só que na tradução sofre muitas variações, tá? Então você entender a Deus, o propósito de Deus, o propósito de Cristo, o propósito da palavra, entender o amor de Deus é diferente de conhecer. Totalmente diferente, tenha certeza disso. Então quando a pessoa entende a verdade, tá? Ela vai entender então que ela não precisa mais ficar sujeita a muitas maldições, a muitas amarrações, a muitas coisas que estão destruindo o ser humano. Eu não quero ser aqui alguém bipolado, né, centralizado e dizer que ninguém tem que passar nada e ninguém sofre nada, porque isso seria uma ideologia idiota, tá? Nessa terra, nesse mundo que a gente está passando aqui, a gente passa sim por muitos julgamentos. A maioria deles por decisões e escolhas erradas que nós mesmos tomamos, a maioria, tá? Mas existe sim, tá aí dizendo aí na prática, né? Existe sim muita e muita questão. Por que não dizer aí, na maioria dos casos, as pessoas estão sofrendo porque lhe faltaram conhecimento. O mesmo conhecimento lá de Oséias, né? Oséias. Eis que o meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. É a mesma coisa de João 8,32, entendimento. Entender o que Jesus fez, entender o amor de Deus. A maioria conhece da letra, tá? Mas não tem esse entendimento no espírito e na alma. Pois bem, já pulando aqui agora diretamente, né, centralizando na vida espiritual, a vida espiritual é cheia de lacunas, tá? Para você viver e acessar ela, primeiro você tem que estar em dia com duas dimensões. A primeira dimensão que você tem que governar, se você quer ser uma pessoa espiritual, é a dimensão da carne. Quem não consegue controlar e subjugar a dimensão da carne não será espiritual de verdade, tá? Pode ter aqui, ó, muitas folhas, né? Pode ter muita coisa aqui, isso e aquilo, mas dominar a dimensão espiritual mesmo não irá dominar, tá? A segunda dimensão que a pessoa deve dominar é a dimensão da alma, ou seja, os sentimentos, tá? Os sentimentos eles têm que ser também subjugados. A alma é a vontade, o desejo, é a emoção, é o que a pessoa gosta, né? Deixa de gostar, no âmbito terreno. Isso é a nossa alma. Por isso que Jesus veio salvar a alma das pessoas, né? Porque a alma da pessoa, na maioria das vezes, ela não quer fazer as coisas de acordo com o Espírito, tá? Pelo menos até Jesus salvá-la e a alma da pessoa ter um encontro, um quebrantamento na oração, na vida espiritual, a alma, ela também é tão quão rebelde, pode-se dizer uns 80%, tão quão rebelde quanto a carne, tá? Existe muitas e muitas e muitas aplicações e transformações que Deus ele opera na alma também, tá? Para chegar na alma, é claro que você vai ter que vencer o âmbito da carne. Mas como estamos falando de vida espiritual, a vida espiritual é uma terceira instância, tá? A vida espiritual, se você realmente quer ter o controle, né, de mundos, controle de espíritos, tá? Pastor, vida espiritual ativa, controla, se controla. Controla através do nome de Jesus, viu?
Vida espiritual ativa, repreende doenças, demônios. É claro que não é tudo, não é todos. Porque até Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que ele não pôde realizar muitos milagres ali na sua cidade natal, porque as pessoas não criam nele. E ele se admirava da sua incredulidade. Então, se até Jesus não realizou milagre, pondera a nós, né? Para quem é incrédulo. O que é incredulidade, pastor? É a incapacidade de crer. É justamente pela vida espiritual da pessoa ser zero. Tem pessoas que vão lhe pedir oração, que vão falar comigo, né? A gente tem grupos aí de oração, posto oração todo dia em grupos, tá? E a gente vê que a pessoa, ela só tá ali, tipo assim, sem querer nada com Deus, né? Como, assim, só querendo mesmo utilizar o Senhor como se ele fosse um servo dela. E depois dali, aquilo ali acabou, né? A pessoa não terá nenhum outro tipo de relacionamento, nenhum outro tipo de ligação com o Pai, com Deus. Pois bem, a vida espiritual não tem como enganá-la, tá? Ela é formada por uma energia densa, viu? Se você acessa a vida espiritual, o teu espírito ele pode fazer coisas que a sua carne jamais irá fazer, viu? Por exemplo, o espírito ele te mostra coisas antes de acontecerem. Ele te revela coisas do coração de Deus, tá? O Espírito Santo comunica com o nosso espírito, tá? Por que muitas pessoas têm muitos sonhos de tragédia, coisa, a pessoa vive sendo perseguida e tudo? Isso tem a ver com a vida espiritual, mas na carne. Porque quando um espírito de uma pessoa não está livre, não está liberto, tá? Os espíritos malignos eles se comunicam com o espírito da pessoa, mantendo em cativeiro, em limbo, tá? Em lugares infernais, sala escura, sala de bruxas, tá? Existem muitos locais, viu? Tem espíritos de pessoas presas até dentro do inferno mesmo. Tem pessoas que prendem o espírito de outras, tá? Em locais de maldição, como terreiros, cemitérios. Por isso que tem pessoa que só vive pensando em morte, tá? O espírito da pessoa talvez foi preso, foi cativo. A pessoa não tem proteção nenhuma espiritual, certo? E aí vai um camarada lá e faz um ritual afro, né? De algumas tribos. E pega o nome da pessoa, coloca dentro de um animal ainda vivo. Só sangra o animal, né? Coloca o nome da pessoa e enterra aquele animal vivo. É onde a pessoa vai aos poucos, vai se acabando. Se a pessoa não tem a proteção de Deus, a pessoa se acaba, tá? E eu já vi isso aí acontecer. Isso aí não é os outros que tá falando, bababá, conversa fiada, não. Eu já vi muitas vezes, entendeu? Pessoas que tinham seu juízo normal, tinham suas famílias normais, abençoadas. Toda família tem os seus contratempos, né? Mas eram pessoas abençoadas, tá bom? Será que tá um pouco baixo da luminosidade? Acho que aqui vai ficar melhor, né? Deixa eu ver. Aí, dá pra ver melhor, né? Pois é. Existem muitos rituais que são feitos, tá bom? Rituais que são feitos e realmente acabam, destrói com a vida do ser humano. E por quê, pastor? Porque aquele bruxo, aquele babalorixá, ele investe na vida espiritual dele. A maioria dos cristãos, tá, são fracos. Fraco na vida espiritual. Viu? Ao ponto de ser um bruxo, um feiticeiro, um mago, um babalorixá, alguém que usa da parte espiritual para praticar magia trevosa, você dá um grito, dá um assobio. Eu já vi pessoas sendo encantadas por um assobio. Talvez você já viu alguns lugares que você passa, que você vê as pessoas... Aí todo mundo fica, todo mundo achando que é B. Os camaradas estão testando ali. Aquilo são testes que eles estão fazendo para encantar pessoas. E encantam pessoas vão no lugar, compram as coisas. Tem muito disso em feira, viu? Os camaradas querem até me matar de contar isso aqui, né? Tem muito disso em feira. Pois os camaradas são... Então a vida espiritual é usada por muitos, em muitos lugares e de muitas maneiras, tá certo? A vida espiritual, ela é o que governa tudo, tá? Viu? Grandes artistas que estão em ascensão aí,
A vida espiritual deles estão em dia, tá? Estão em dia. Mesmo que seja com orixás, com exus, com espíritos malignos, ou até mesmo alguns que encontram, conseguem fazer alguns pactos trevosos aí, né? Pesados. Tenha certeza de uma coisa, eles estão com a vida espiritual em dia, tá? E aqueles que não estão, morrem com tragédia de uma hora para outra. Pode ter certeza disso, tá? Porque o diabo, ele é extremamente enérgico, viu? A pessoa que serve o diabo, se desobedecer, ele arranca uma perna, arranca um braço, mata um filho, tá? É desse jeito que funciona. O mundo espiritual do lado trevoso. Coloca um câncer, faz a pessoa perder uma visão, tá? Isso aí são as coisas básicas que eu tô falando, viu? E tirando aí também com o fato de que os espíritos trevosos, né, malignos ou entidades ou espíritos príncipes que regem aí na vida espiritual, que não são da parte bíblica, tá? Deixo bem claro aqui, não assimilo que todo tipo de espírito é demônio. Eu já expliquei isso aqui, a diferença de um demônio para um espírito príncipe, para uma entidade. Eu já falei isso aí nas outras partes do vídeo aí. Então, quando a pessoa tem entendimento, tá? A pessoa vai saber que a pessoa, quando tem entendimento, ela vai saber que ela precisa tomar uma atitude a respeito da vida espiritual dela, tá? Se você estiver desprotegido espiritualmente falando, tá? Por isso que o Ministério da Mundial é tão abençoado. Por quê? Porque o nosso apóstolo recebeu uma revelação espiritual. Eu já vi pessoas que zombam, que criticam do nosso apóstolo a respeito do naufrágio dele. Muitas pessoas até criticaram e zombaram a mim mesmo. Mas isso não vai mudar o fato que realmente ele teve um naufrágio. Isso não muda o fato que realmente ele foi socorrido por anjos mesmo, tá? Porque anjos são reais. Esse pé que você tá vendo aqui no chão aqui, ó, tá? Eu tava no coração da Amazônia, inclusive um lugar de bruxaria fortíssima, tá? É um povo não, um povo amado, um povo querido. Mas ali tem feiticeiros fortíssimos, tá? Feiticeiros fortíssimos. Pode ouvir isso que eu tô te dizendo que é verdade, viu? Não é à toa que a última igreja que eu passei lá, o camarada que saiu de lá saiu doente, com câncer. Os outros para trás foram destruídos, né, nas vidas também. E é um lugar assim bem, viu? Bem pesado, né? No tocante, se a pessoa vai fazer a obra espiritualmente, né? Se a pessoa vai fazer a obra na carne e não vai interferir no mundo espiritual, qualquer lugar se torna tranquilo, né? Isso depende muito, varia. Isso aí não é um todo que eu estou dizendo aqui. Isso é para quem realmente, às vezes a pessoa, eu vou fazer um culto de libertação. Eu vou fazer uma reunião, né, de oração para repreender os espíritos que estão fazendo os outros se matar. Pois é, entendeu? Eu vou repreender o principado que está agindo com a violência, com as drogas nessa cidade. Pronto. Ali tem muita gente ganhando dinheiro com aquilo, entendeu? E os espíritos vão avisar os bruxos, os babalorixá. E tenha certeza que eles vão testar a sua vida espiritual, tá? Eles vão testar a sua vida espiritual. Vão mandar muita coisa, tá? Muita coisa será mandada. Pois bem, ali eu descobri, tá? Muitos feiticeiros, alguns deles por resto, né? Até gostavam de ouvir o meu programa na rádio, Boas Novas lá. E mandavam até perguntas para a rádio, pelo fato de eu ter estudado várias religiões e tudo. Não ser adepto delas, não concordar com elas, mas como eu trabalho realmente com libertação e vida espiritual, trabalhar com libertação vai muito além da pessoa botar medo nos outros do diabo, tá? Isso aí são charlatões, mercenários. Isso aí são pessoas que se utiliza do oral, né? Do verbal, se utiliza da comunicação para, através da ignorância de outras pessoas, poderem se favorecer, tá? A verdadeira, a pessoa que realmente tem dom de libertação, a pessoa sabe, né? Só de chegar no ambiente a pessoa já sente. Tem pessoas que chegam no ambiente, como o caso da nossa aposta, eu não concluí, né? Pois aquilo não muda o fato que foram anjos que tiraram ele de dentro da água. Por quê? Porque ele já tinha uma aliança com Deus, tá? Ele já tinha um propósito com Deus.
ele já tinha um chamado para realizar, para fundar a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Que é essa obra maravilhosa, e eu também tenho o privilégio de fazer parte. Então os anjos existem. Esse pé aqui, eu falava, estava no coração da Amazônia, né? Eu, assim, por ser esportista, praticar esporte, eu já quebrei muita parte do corpo, tá? Já quebrei braço, já quebrei mão, já quebrei dedo, tá? Já quebrei só esse pé aqui 2 vezes, quebrei perna, né? Nesses 2 anos e meio que eu fiquei lá, no coração da Amazônia, coração mesmo da Amazônia, né? Ali teve uma vez que eu fui fazer um salto mortal num lugar bem alto, né? Eu estava produzindo um material, eu mesmo produzo meus videoclipes, né? Eu estava produzindo um material para poder fazer um videoclipe. E eu saltei de um lugar lá que chama anfiteatro, de 2 metros de altura, que eu tenho prática nisso, né? Não estava ali, eu vou ver se vai dar certo. Não, eu dei um salto ali, eu acostumado a fazer isso milhares de vezes, né? E praticar e tudo. Quando eu dei o salto que eu caí, tinha uns paralelepípedos assim, pequenininhos assim, ó. Eu medi o salto pulando para trás, mas a gente esquece que quando a gente vai dar um salto, a gente pula para cima, né? A gente vira, então quer dizer, ficou mais alto que 2 metros ainda. Quando eu caí, eu bati o pé, na hora que eu bati o pé no chão, eu escutei. Plá! Estraçalhou. Na hora estraçalhou. Estraçalhou, eu senti na hora o osso e tudo. E eu tava na minha forma física boa, mas o corpo não suportou a altura e o impacto, né? Eu fiquei em pé, não caí no chão, porém, na hora eu já não aguentei pisar o pé no chão mais. Ainda fui pra rádio Boas Novas, né? Como eu não tinha a câmera, eu tava pagando um rapaz para fazer as imagens com a câmera dele, então eu não podia perder a oportunidade, aquele dinheiro já estava contado. Para fazer aquilo ali era R$ 120, tinha sobrado da minha rendinha. Aí eu paguei o rapaz, o Dudu, né? Dudu, fotógrafo, e é um ótimo profissional. Umas imagens excelentes que ele fez. E um drone também, com tudo, né? E aquela coisa toda. E aí eu falei, rapaz, eu tenho que terminar. Aí engatei no ombro de um obreiro abençoado, Janês, né? Beijo no coração, Janês, Deus abençoa. Lá de Irunepé, Amazônia. E peguei e fui embora foi pra rádio. E gravei uma música, inclusive tá aí no canal do YouTube. O pessoal do Facebook quiser acessar o canal, vou deixar um link aqui embaixo, tá? Fixado. O dia que eu gravei essa música aí, eu tava com o pé estraçalhado, tudo quebrado. Tudo quebrado. Não aguentava nem pôr o pé no chão. E pela medicina eu ia ter que meter o pé de lá. Eu não ia poder ficar lá não, eu tinha que meter o pé mesmo, voar mesmo para Manaus, para poder fazer uma cirurgia, para reconstruir coisas. Você acha que eu fui? Quem curou o senhor, pastor? Foi os anjos. Foi os anjos. Em 12 dias eu estava curado. É claro que eu usei algumas artes, né, algumas coisas para acelerar o processo de colagem de osso. Mas unificação dos ossos meu, quem fizeram foi os anjos. Tá? Então as pessoas que desacreditam, zombam, isso aquilo ali é mentira, como que 2 homens vai tirar ele? O apóstolo falou 2 homens, mas são 2 anjos. Ele sabe que foi anjo. O apóstolo Valdemiro sabe que foram anjos que tiraram ele da água. Ele sabe disso, né? Foram 2 anjos que o próprio Deus enviou para tirar ele do mar, porque Deus tinha essa obra excelente para ele poder ser o instrumento de Deus, né? Para glorificar o nome de Jesus e para ganhar aí milhões de almas pelo mundo inteiro, né? Então os anjos, a Bíblia fala em Hebreus que eles estão a favor de servir os que hão de herdar a salvação, tá bom? A parte espiritual disso tudo aí é que anjos são espíritos, ministradores, que está descrito no livro de Hebreus. Se você orar pela carne e determinar pela carne para um anjo fazer alguma coisa, ele não vai fazer. Porque anjo não obedece carne, ele enxerga, ele vê, ele assiste. Anjos vivem no mundo espiritual, assim como demônios, né? Eu vejo pessoas e psicólogos e um monte de gente falando, né? É claro que a gente sabe que tem lugares que a pessoa vai, que a pessoa não prega a palavra de Deus, que a pessoa não fala sobre Jesus, né? Que é ministrar a palavra, pregar o reino de Deus, a salvação, pregar o poder de Deus, mostrar a cura, mostrar a bênção, a prosperidade dentro da palavra, e a pessoa só fala de diabo. Culto do começo ao fim, 1000 vezes diabo e uma vez Jesus, né?
Então isso aí realmente, existe sim a psicologia do medo. Eu não estou sendo antágono aqui, nem estou sendo displicente. Eu acredito realmente que existe, tá? Manobras, manipulação. Só que a pessoa tem que aprender a não enxergar tudo como um todo. Nem todas as Marias são iguais. E nem tão pouco, né? Todos os ministérios têm um mesmo tipo de segmento. Não, claro que não. Tá? Então essas pessoas generalizaram tudo. Ah, hoje em dia não tem mais cura, a cura acabou, acabou a libertação. Ué, então Jesus errou. Então a palavra de Deus é falsa em Hebreus 13:8. Né? Ele diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz que no nome dele nós expulsaríamos demônios, tá? Falaríamos novas línguas, curaríamos os enfermos. Ele diz isso, né? Ele falou isso. Então ele sabe o que ele estava falando. E ele disse que era no nome dele que nós poderíamos fazer estas coisas, tá? Por que os seres humanos não fazem, pastor? Porque a maioria tem sido só isso aqui, ó. Ó, ó, só folha. Porque dá 100% de atenção na vida física, preocupado com esse mundo 100%, tá? E a vida espiritual dá zero de crédito para ela. Eu acho extraordinário, porque muitas pessoas, a Bíblia deixa claro que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, não herdarão a salvação. E muitas pessoas dizem que estão aguardando, esperando a volta de Jesus, mas não investe nada versus nada, zero mais zero, na sua vida espiritual, no tocante a receber um tesouro, ter alguma coisa no reino de Deus. O ser humano, na carne, ele é tolo. A Bíblia fala, não vos estribes no seu próprio entendimento. O ser humano é tolo, tolo, tolo na carne, porque ele acha que vai poder viver eternamente nesse corpo, acha que não vai ter que passar por um julgamento, acha que não vai ter que prestar conta de cada uma das suas obras aqui embaixo, e também pensa, ao seu ponto de vista, que não vai ter que prestar conta, tá, da sua vida espiritual aqui embaixo. Pois é, por isso a gente deve viver a vida espiritual, porque a gente vai prestar conta dela para Deus. Tá? Quando a Bíblia fala que a gente vai ser julgado, a gente não vai ser julgado só pelos pecados, não. Você vai ser julgado também pelo que você não fez pelo reino de Deus, pelo que você deixou de fazer. Jesus expulsava demônios, tá? Eu vejo muita gente que persegue essa questão de expulsar demônio, tá? É claro que a pessoa fica ali dando show pro diabo, né? Ficar fazendo show com demônio para depois todo mundo ter que pegar um envelope por causa de medo do diabo. Isso é vagabundo que faz isso, né? É vagabundo que faz isso, tá? O homem de Deus, ele pode até mostrar a libertação, mas ele não vai usar de algo que está acontecendo ali para causar medo nas pessoas, para que as pessoas possam honrar e servir ao Senhor Deus com medo. Deus, na verdade, nem recebe esse tipo de oferta, tá? Ele nem recebe. Porque a oferta é feita por fé e por amor. E é aquilo que nasce no coração da pessoa para apresentar ao Senhor. Tá certo? Eu já vou cortar essa parte 2, não deu para me aprofundar agora, né? Que eu contei aqui algumas coisas, alguns casos. Então a vida espiritual é real, tá? Aqui nesse monte aqui que eu fiquei, ó, em Brasileia, né? Esse monte aqui, ó, de Brasileia. Certo? Esse monte que eu tô aqui. Aqui eu tive experiências com anjos, tá? A vida espiritual é real, tá bom? Ela tá acessível para qualquer um. É, pastor? É, viu? Mas o ser humano tem que saber que ele vai ter, eu não diria pagar um preço, tá? Pagar preço Jesus já pagou. Eu diria você vai ter que sujeitar sua carne. No princípio isso incomoda, pastor? Incomoda bastante, tá? Mas é igual correr no começo. É igual ir para academia no começo. Você não consegue moldar o seu corpo, emagrecer ele, engordar, se comer direto, né? Viver uma vida sedentária. Pois é, o espírito também ele é moldado, tá? Seres humanos estão se preocupando demais com a terra, coisas da terra, o físico, o corpo, a aparência.
o carro, isso, aquilo, é o que eu tenho, né? Por exemplo, esses dias pra trás eu fui de bicicleta num lugar aqui, né? Aqui na cidade. E chegou um camarada no carro, quase bateu o carro em mim. Mas achar graça, né? Aí saiu do carro com a cara ruim, ainda me olhando com a cara ruim e tudo. Aí eu olhei por trás do rastro dele, só vi um demônio pregado na nuca dele, né? O encosto. Tava sendo governado, né? Ele já fez aquilo ali pra caçar uma confusão mesmo, entendeu? Tem gente que sabe, né? A pessoa que é espiritualista, seja pro bem ou pro mal, ela bateu o olho na outra pessoa, ela sabe. Ah, essa pessoa tem uma luz. Ah, essa pessoa tem uma coisa boa, essa pessoa tem uma energia, né? Só muda o nome. Energia, luz, unção, é tudo a presença de Deus, tá? É o poder de Deus na vida da pessoa, viu? Pois é. Então as pessoas são assim, as pessoas se acham melhores que a outra por causa de um carro, por causa disso, por causa daquilo. E eu não vou mentir a você, também já teve uma época da minha vida que eu vivi assim, tá? Eu vivi assim uma época da minha vida e a gente vai aprendendo a viver, né? A vida é muito curta aqui embaixo, mas a gente tem muitas oportunidades para aprender o caminho, né? Para aprender a viver, aprender realmente o que importa, o que mais interessa, tá certo? Eu vou encerrar aqui e no próximo vídeo, tá, dos mistérios a respeito das coisas espirituais, eu vou passar aqui só segredos espirituais, tá bom? Eu vou passar que esse vídeo eu falei na rádio, né? Eles são pelo menos uns 2, 3, 4 vídeos, tá? Tem que introduzir assim? Tem, porque ninguém vai acessar a vida espiritual se antes não aprender, tá? Resumão. Ninguém vive uma vida espiritual realmente se não aprender a subjugar a carne, se não aprender a controlar a alma, tá? A alma é os sentimentos, as emoções, os desejos, as vontades, é a expressão do nosso ser com esse mundo aqui, ó. Isso é a alma. A alma interage com aqui, ó. Então você não pode odiar, não pode perseguir, não pode querer desejar o mal, invejar. O que é o espírito, pastor? O espírito é o meu relacionamento na dimensão do terceiro céu com Deus, tá? E a carne é o que, pastor? A carne é o que luta para que a minha alma não interaja bem nesse mundo, tá? E não interaja bem também com Deus e o que o meu espírito não tenha luz, vida de Deus dentro de si, tá? Então somos seres tricotômicos, tá? Tricotômicos, tá bom? Uma parte da terra e duas partes do céu. No próximo vídeo dos mistérios espirituais que eu vou fazer, eu vou falar aqui só sobre coisas que você pode fazer na sua vida espiritual que vão te fazer muito bem, tá bom? Para se proteger, para se guardar, para aprender a ouvir a voz de Deus, para receber dons de Deus, que os dons são do Espírito. Por que muito cristão aí tem jeito de falar, né? Adepto, usa aquela coisa toda, aquela resenha toda, mas nunca realmente alcança dons. Dom de visão, dom de revelação, dom de operação de milagres, né? E tudo isso é dom que Deus dá. E esses dons são dados na área espiritual, tá? Pastor, salvo aqueles que já nascem com alguns dons, tá? A Bíblia fala que Deus deu os dons aos homens. Alguns são privilegiados, viu? Alguns nascem com dons, viu? Nasce, pastor, nasce. O povo espírita é inteligente. Quando eles veem que tem pessoa que já tem dom de berço, eles vão lá e falam que a pessoa é médio, né? Chama a pessoa para desenvolver, né? Porque eles querem os melhores, né? Pra estar com eles ali, são inteligentes, viu? Ó, um beijo no coração. Vai ter a parte 3 desse vídeo, tá? E a parte 4. Eu vou estar orando aqui, consagrando as coisinhas aqui. E no nome de Jesus, até o próximo vídeo aí. Fica na paz.